Bom, então, pessoal, boa noite, obrigada por terem vindo, né, estarem aqui na sala. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Balanced Scorecard dentro de uma visão estratégica, né, da nossa disciplina, que é a estratégia executiva. Nós falamos na aula anterior sobre os cenários, né, análise de cenários, análise de ambientes, e o uso de algumas ferramentas estratégicas para, de acordo com cada cenário, a gente conseguir tomar decisões dentro da organização acerca de mercado, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Balanced Scorecard, que é uma forma que as organizações utilizam hoje, né, para gerar metas e criar indicadores, né? Então, o BSC, que a gente chama, né, Balanced Scorecard, é uma ferramenta, na verdade, criada pelos professores Kaplan e Norton, né, eles são de Harvard, né, e eles tinham como objetivo mostrar as desvantagens do uso de apenas medidas financeiras na avaliação de uma empresa. Então, na visão deles, não é apenas um critério suficiente para entender se a empresa está ou não está no caminho certo, né? Se a empresa está ou não está alinhada, né, à estratégia, alinhada aos objetivos e às metas, né? Metas a gente encontra dentro da organização em vários sentidos. A gente não encontra só metas financeiras, né? A gente encontra metas de mercado, a gente encontra metas de processos, a gente encontra metas de custos, a gente encontra metas relacionadas às pessoas. Então, a gente encontra metas dentro de uma organização em vários segmentos. Então, os dois professores, eles entenderam que analisar somente a questão financeira dentro da organização para entender se está ou não está no caminho certo, era muito pouco, era muito simples, né? Então, eles criaram uma ferramenta que eles deram o nome de BSC, né? Que são cartões, né? Na tradução ao pé da letra, né? É a utilização de cartões de resultados em 4 aspectos, né? Ele analisa 4 aspectos. Esse BSC é alinhado ao planejamento estratégico, ele analisa 4 fatores importantes dentro da organização, a gente já vai ver cada um deles, tá? Então, a sigla, né, BSC, é traduzida como Indicador Balanceado de Desempenho, é um conjunto de objetivos que proporciona a todos os colaboradores uma visão rápida e abrangente da estratégia da empresa, cada colaborador, cada funcionário na sua área, né, de acordo com as suas especificações. Deixa eu só... Só um minutinho. Então, em termos aqui, o BSC, o que ele gera, né, em termos de informação, né? Em termos de colaboradores, ele indica questões a respeito de inovação, aprendizado e crescimento. Então, ele entende que para que uma empresa obtenha resultados em qualquer área, seja financeira, seja de mercado, seja em termos de custos, os colaboradores têm que estar alinhados a questões de inovação, de aprendizado e crescimento dentro da organização, né? A organização, outro critério, né? Organização e desempenho financeiro. Então, a organização precisa efetivamente ter um desempenho financeiro. Questão de clientes e fornecedores, né? Público externo, produtos e processos. Tudo isso é analisado pelo BSC, alinhado ao planejamento estratégico da empresa, tá? Então, o Balanced Scorecard, ele é composto, né, pelos seguintes aspectos. Mapa estratégico, que é uma ferramenta que ajuda a implementar a estratégia da empresa. Nós falamos, quando nós denominamos, né, e conceituamos estratégia, que a estratégia é o caminho percorrido para atingimento de resultados, para atingimento de objetivos da organização. Né? Então, o mapa estratégico é uma ferramenta que ajuda a implementar, a descobrir esse caminho, a descobrir o melhor caminho, a melhor forma, o melhor jeito.
né? De representação visual, o mapa é uma síntese das medidas importantes tomadas com foco no desenvolvimento da organização. Tá? Então, ele olha para aquilo que foi determinado ao longo do planejamento, né? E ele contribui com cada uma das etapas, tá? A construção da estratégia é um passo essencial para o desenvolvimento e para a implementação do BSC. É muito difícil você conseguir ter um BSC bem alinhado, bem determinado, bem dividido, né, com as responsabilidades, se você não tiver uma boa estratégia também já definida, tá? Seguindo aqui, então, o objetivo estratégico do Balanced Scorecard são os objetivos previamente definidos pela organização, que devem ser baseados nas aspirações de longo prazo. Um planejamento estratégico hoje, se você for olhar direitinho nas grandes organizações, nas organizações profissionais, né, ele é muitas vezes criado a longo prazo para daqui até 10, 15, 20 anos. Então, no planejamento estratégico é definido como a empresa quer ser vista, né, como ela quer ser posicionada e visualizada pelo seu mercado daqui a 10, 20 anos, né? E ao longo desse tempo, as pessoas envolvidas no planejamento estratégico adotam suas estratégias táticas e operacionais, seus planos de ações, né, para que ao longo desse tempo tudo seja realizado de acordo para que lá, daqui a 10, 15, 20 anos, a empresa consiga alcançar aquilo que foi determinado no planejamento estratégico, né? Indicadores, o que são indicadores, né? São eles que medem o sucesso do alcance do objetivo. Então, indicadores são aqueles itens que nós avaliamos diariamente, que nos dá uma ideia, uma noção, né, mais precisa do quanto nós estamos diante daquilo que foi planejado, né? Então, diariamente, os indicadores nos mostram, né, os resultados daquilo que nós tínhamos uma meta e o quanto que dessa meta foi atingido, né? Então, indicadores hoje a gente tem em todas as áreas dentro da organização. Todo setor tem seus indicadores, não importa se é ou não um setor financeiro, se é ou não um setor de marketing, todos os setores, inclusive o setor de recursos humanos, né, tem indicadores, são indicadores importantes, né, e em algum momento os departamentos vão parar para fazer análise desses indicadores e gerar feedbacks para que os grandes tomadores de decisão dentro da organização possam rever, se for necessário, alguma medida que está sendo tomada e, de repente, não está sendo adequada, e fazer uma revisão do que está sendo feito e uma readequação, né? Os indicadores, eles existem para isso, para nos mostrar a quanto andam, né, cada coisa dentro da empresa, e para que a gente possa trabalhar em cima desses resultados, né, em cima desses indicadores. Trabalhar no sentido de fazer melhorias, de fazer correções, de indicar algumas alternativas, né? Isso tudo, em geral, são definidos em feedbacks entre os participantes de cada setor, né? Que são responsáveis pelo atingimento de metas e resultados e geração desses indicadores. Até aqui tudo bem, pessoal? Se alguém precisar parar a aula, perguntar, fique à vontade, tá bem? Ok? As metas, né? É necessário estabelecer metas que farão parte do percurso até o alcance do objetivo estratégico. Então, as metas são aquilo tudo que foi planejado na formulação do planejamento, aquilo tudo ele é fracionado em metas, né? Então, se lá no planejamento estratégico foi determinado que... Deixa eu fechar o áudio aqui. Então, se lá no planejamento estratégico, né, foi determinado que em um ano, ou 5 anos,
nós temos que atingir um determinado resultado, esse objetivo para daqui a 5 anos, ele é fracionado em metas menores ao longo desse período, para que a gente possa fazer o acompanhamento diário, se o número pretendido está sendo atingido diariamente, né? Então, as metas, elas são definidas, elas precisam ser definidas para que hajam também indicadores. Sem metas, é difícil você criar indicadores, né? Plano de ação, a gente já fez um plano de ação simples, né, na sala, a gente criou lá uma determinada situação e nós aplicamos os 5 Ws e 2 Hs, e vocês criaram uma solução para a área, uma situação que eu coloquei para vocês, não sei se vocês se lembram, mas eu coloquei uma situação de uma empresa cheia de problemas e pedi para que vocês, em grupos, realizassem uma análise, né, dos problemas, cada um na sua área, criou ali, por meio da aplicação dos 5 Ws e 2 Hs, uma forma de solução da solução, né, daqueles problemas que nós havíamos analisado naquela empresa. Então, o plano de ação é justamente o que vai ser feito, né, ao longo de cada período para que aquela meta seja atingida, né? O plano de ação, ele tanto pode ser criado para solução de problemas, como ele pode ser criado para ações operacionais, ações diárias, né, do que deve ser feito, não só corrigir erros, mas do que deve ser feito para atingimento de determinados resultados, né, atingimento de determinadas metas. Então, eu coloquei aqui para vocês, só bem ilustrativo mesmo, o Balanced Scorecard, um painel, né, para que vocês possam ver, um dashboard, né, o dashboard é uma representação por meio de gráficos, desenho, ele costuma ser bastante colorido, né, e aí cada empresa tem o dashboard de acordo com os indicadores que ela criou. Então, por exemplo, uma empresa prestadora de serviços de recursos humanos, né, uma agência, vamos colocar assim, uma agência de emprego, uma consultoria, né, de recursos humanos em que faz processo seletivo, ela pode criar indicadores como, por exemplo, quantos currículos ela recebeu um determinado período. Daqueles currículos, quantos foram encaminhados? Daqueles encaminhados, quantos foram contratados? Então, de acordo com quantos foram contratados e quantos foram recebidos, eles fazem uma análise do porquê que um determinado percentual não foi contratado, né? Então, eles fazem uma análise para entender se o processo utilizado para recebimento, para análise desses currículos estão de acordo, se precisa fazer algum alinhamento, alguma adequação. Então, cada tipo de empresa, ela cria indicadores de acordo com os seus processos internos, né? Então, uma empresa financeira, né, ela pode ter indicadores de carteira de clientes, quantos clientes foram adquiridos ao longo de um determinado período, né? Quantos clientes saíram dentro de um determinado período. Vamos analisar, então, quantos vieram, quantos saíram, e o que ocorreu dentro desse período em termos de atendimento, em termos de processos, em termos de custos, que levaram a vir, fizeram com que esses clientes viessem e fizeram com que outros clientes fossem embora, né? Então, esses indicadores, eles levantam dados, levantam informações acerca do que está sendo feito, do que está ocorrendo dentro da organização, né? Para que as pessoas tomadoras de decisão possam fazer uma análise e tomar medidas corretivas, né? Junto com a equipe, por meio de feedbacks constantes, contínuos, né? Para que isso ocorra. Então, eu coloquei aqui nesse dashboard exatamente como foi criado pelo Kaplan e pelo Norton, né? Porque eles criam quatro variáveis diferentes para que essas variáveis sejam analisadas dentro da organização. Então, eles falaram assim, toda empresa precisa fazer uma análise
financeira, de resultados financeiros. Toda empresa precisa fazer uma análise de clientes e mercado. Toda empresa precisa fazer uma análise de processos, ver questões internas. E toda empresa precisa fazer uma análise de pessoas, em termos de aprendizado e crescimento. Então, por meio dessas 4 variáveis, né, esses 4 critérios, eles dizem o seguinte: não adianta você só ver resultados financeiros, mas veja também o quanto está sendo investido em termos de treinamento, em termos de novas contratações, se for necessários desligamentos, o quanto está sendo feito de investimento em novos processos, novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas, né? Da mesma maneira, o que está sendo feito de investimento para que venham novos clientes, para que os clientes fiquem, para que nós possamos criar novos produtos ou novos serviços para que os clientes comprem mais, né? E o que está sendo feito para redução de custos e geração de mais ou de nova receita, né? Então, são 4 perspectivas, né, que os 2 professores criaram e que, na visão deles, precisam ser observadas por meio da formulação de indicadores que vão fazer o acompanhamento das metas em cada uma dessas perspectivas. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês, na empresa que vocês trabalham, vocês, por acaso, já viram alguma coisa parecida? Aí eu gostaria mesmo que vocês participassem e falassem como que ocorre nas organizações que vocês trabalham a formulação dessas metas e como que eles fazem o acompanhamento, né, desses indicadores. Vamos lá, Júlio. Vamos participar aí, Suelen. Vamos lá, pessoal, por favor. Ninguém? Na empresa de vocês não trabalham com metas? Lá tem, mas por causa do vírus, tudo, eles cancelaram todos os nossos contratos, porque a maioria está em home office, eles não têm como fazer não estão conseguindo fazer uma análise métricas de indicadores de escalas, de revezamentos, de treinamentos. Então, por enquanto, até o final do ano, as nossas metas estão suspensas. Mas metas de pessoas, né, de recursos humanos, mas vocês trabalham com metas, algum tipo de meta financeira, meta de vendas? Não, porque eu dou suporte para gerentes do Itaú. Então, as nossas metas é qualidade, atendimento, pesquisa, esses negócios aí. Entendi. Então, está suspenso por causa disso, por enquanto. Entendi. Mais alguém? Dalva, Cristina, Caroline, como que é? Vocês trabalham com metas? Ninguém, pessoal? Se vocês contribuírem, fica mais interessante a aula, gente. Ok. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na questão das vantagens, né, que uma empresa consegue atingir caso ela crie aí né, uma ferramenta dessa do BSC, caso ela estimule, né, a organização como um todo a fazer uma definição de metas importantes, metas bem alinhadas, alcançáveis, porém também desafiadoras, né, mas não só a criação de metas, porém definir de que maneira ela vai fazer o acompanhamento do atingimento de cada uma das metas dentro da organização. Pelo que eu percebo, vocês, aí onde vocês trabalham, existe uma deficiência nesse sentido. Uma empresa sem meta é uma empresa que não sabe para onde está indo, né? Se a empresa não sabe para onde ela vai, ela não chega em lugar nenhum. Uma empresa ainda que a própria empresa tenha metas, tenha um BSC, ela tem planejamento estratégico, mas os departamentos não estão envolvidos,
seja recursos humanos, ou financeiro, ou marketing, logística, não importa. Se os departamentos não estão envolvidos, eles não se comprometem com as metas, tampouco acompanham os resultados, né, pelo uso dos indicadores. Então, fica muito difícil essa empresa alcançar resultados, né? Ela não sabe nem, possivelmente, que resultado é esse que ela persegue. Mas quando uma empresa, ela implementa, né, uma ferramenta dessas, ela tem algumas vantagens. Vamos dar uma olhadinha aqui. Permite uma melhor visualização do futuro. É claro que ela vai permitir uma boa visualização do futuro, uma vez que ela definiu ali quanto ela quer, né, de forma muito objetiva, muito clara, quanto que ela quer crescer, quanto que ela quer evoluir, quanto de novos clientes ela quer trazer, quanto de novas competências ela quer trazer para dentro da organização, enfim, né, quanto de custo que ela quer reduzir. Então, ela consegue quantificar cada coisa dentro de cada área. E nesse processo de quantificação, ela consegue determinar a cada momento, né, do tempo que ela determinou para o atingimento dessas metas, o quanto que a maneira de fazer o acompanhamento disso, né, por meio da criação desses indicadores. Então, ao mesmo tempo que eu consigo formular o que eu quero, eu consigo acompanhar se eu estou ou não, ao longo do tempo, conseguindo atingir aquilo que eu quero, aquilo que a empresa precisa, né? Permite a melhoria de resultados. É claro que ela permite, né, uma ferramenta que permite melhoria de resultados. Uma vez que eu analiso diariamente quanto que eu preciso com relação quanto que eu atingi, eu consigo fazer melhorias e alinhamentos. Eu consigo analisar exatamente o que eu estou fazendo de bom ou ruim que precisa ser adequado, né? Precisa ser revisto por meio de reuniões. Esses resultados são analisados e novas estratégias, né, novas decisões, novos planos de ações são definidos para que a gente realinhe, né, retome, atingindo, então, os resultados planejados. Coloca em prática planos de ação. Se eu tenho um resultado que está abaixo da minha expectativa, daquilo que eu havia planejado, eu revejo os planos de ação que eu tenho, e se eu tenho e não está sendo implementado, eu passo a implementar. Por que não está sendo implementado se eu tenho as ações definidas que precisam ser feitas, né, para que o resultado seja atingido, né, para que eu alcance aquele resultado? Então, eu consigo praticar melhor os meus planos de ações, ou até rever, né, se esses planos de ações realmente estão sendo eficientes, né, ou eficazes, trazendo o resultado que eu preciso para aquele momento. Melhoria contínua da qualidade e do desempenho. Aqui eu faço uma análise, né, a ferramenta, ela me mostra o seguinte: ao longo do caminho, um determinado valor, um determinado número foi definido como ideal. Ao longo do caminho, coisas foram feitas, trabalhos foram realizados, processos ocorreram, né? Então, com tudo isso, eu consigo analisar se a forma que eu faço dentro do meu departamento, dentro da minha função, é a forma correta, ou se tem algum processo que precisa ser melhorado. Melhoria contínua é melhorar todo dia fazer melhor que o dia anterior. Fazer melhor o quê? As coisas que eu faço, a maneira que eu faço, os métodos de trabalho, né? A metodologia utilizada para realizar as coisas dentro da empresa. Para quê? Para que eu possa atingir o desempenho que está definido para a minha função, para o meu departamento, para a minha área, para o meu setor, né? Então, assim, quando foi planejado aquele setor, ele foi planejado porque havia uma importância para ele, né? Há uma expectativa a respeito do setor, a respeito do departamento, do cargo, né? Então, tudo isso precisa ser entregue, né? E melhorar continuamente, melhorar todos os dias, é uma forma de você realinhar. Também eu volto a utilizar essa palavra, fazer esse processo de realinhamento, né,
Fazer as coisas voltarem para os trilhos para que possam ocorrer da melhor maneira possível e atingir o desempenho pensado para aquele setor, para aquela função, tá? Para aquele cargo. Melhoramento, medição e direcionamento de ações. Exatamente o que eu estou falando, né? Eu consigo monitorar o que está sendo feito por meio dos indicadores, em reuniões, né, de feedbacks contínuos, meço, né, os resultados do que está sendo atingido, né, os resultados atingidos com tudo que está sendo feito, e direciono novas ações, ou ações melhores, vejo por que um determinado funcionário atingiu, o outro não atingiu, o que esse fez, que esse não fez. Com isso eu consigo melhorar meus processos, minhas ações, minhas atitudes dentro da organização, para que eu possa fazer o atingimento dos objetivos propostos, né? Favorece a comunicação e o feedback entre as equipes, porque ele não adianta ter meta, não adianta gerar indicadores se você não olhar para eles, se você não refletir sobre eles, né? Não é para refletir para mandar pessoas embora, não é para refletir para impor, coagir ninguém, é para refletir para que haja mudança, né? Para que haja um processo de melhoria, tá? Então, melhora a comunicação e melhora o feedback, porque assim, qual a palavra que eu vou usar? Inquestionavelmente é importante e necessário os encontros periódicos, né, pelo menos semanais, entre chefes e colaboradores e funcionários, né, equipes, para fazer esse feedback e gerar, então, o alinhamento, tá, pessoal? Promove ajustes e correções nos planos de ações, como a gente já falou, alinhamento de indicadores-chave com os objetivos estratégicos da organização. Indicadores-chave, pessoal, então, assim, suponhamos que eu tenho, sei lá, vários indicadores que eu analiso, mas existem aqueles que são extremamente importantes. Indicadores importantes hoje, que a gente vê muito dentro da organização, são aqueles muito relacionados aos clientes, satisfação do cliente, fidelização do cliente, né? Novos clientes, aquisição de novos clientes. Então, são alguns indicadores-chave que esses são aqueles que a gente não pode deixar de olhar o tempo todo, não só todo dia, mas várias vezes no dia, né? Fazer um acompanhamento muito próximo, né? Porque estes indicadores-chave estão intimamente, né, relacionados a questões extremamente estratégicas da empresa, tá? Então, suponhamos que lá na formulação da estratégia, né, a gente determinou que nosso posicionamento de mercado é pelo custo, né? Nossa operação toda, ela ocorre com foco em custo. Nosso custo tem que ser baixo para que a gente possa fazer com que isso reflita para o cliente que vem até a nossa empresa procurando custo baixo, né? Então, eu não vou alinhar ou definir que por exemplo, um determinado indicador seja mais importante nessa estratégia do que entregar um custo baixo para o meu cliente. Então, todos aqueles indicadores que estão diretamente relacionados à minha estratégia, eles são considerados chave para mim. E eu vou fazer o acompanhamento muito perto e, assim, com muita frequência, né? Então, outra vantagem do Balance Scorecard estimula uma cultura de aprendizado. Ou seja, todos os dias nós fazemos uma análise do atingimento das nossas metas e entendemos aquilo que foi feito de forma errada, equivocada, e propomos uma mudança, né? Propomos uma melhoria. Isso é criar uma cultura de aprendizado. Todos os dias a gente vai aprender a fazer melhor. Todos os dias a gente vai aprender a fazer direito, evitando erros, evitando desperdícios, evitando que clientes fiquem insatisfeitos, né? Sempre com foco aí no atendimento da melhor maneira possível do cliente. Se você atende bem seu cliente, se o seu cliente é satisfeito com você, todos os outros indicadores, muito provavelmente, vão estar
de acordo com o que foi planejado. Então, Kaplan e Norton determinaram 4 indicadores essenciais, que são chamados de perspectivas. Perspectivas de processos, processos internos, desculpa. Perspectiva, aqui esse itemzinho verdinho, né? Perspectiva. Vocês estão acompanhando o slide? Sim. Sim. Estamos aqui num redondinho com Sim. 4. Ok. Sim. Então, vamos lá. Perspectivas de processos internos. Que perspectiva é essa? Empregados capacitados, treinados e motivados melhoram seus processos de trabalho. É claro que um funcionário que está dentro da função de acordo com as suas competências, né? Ele vai se sentir preparado para a realização daquele trabalho, né? Ele vai sentir um significado naquilo que ele faz e ele vai ter processos muito bem estabelecidos e realizados. Quanto melhor os processos, melhor são os resultados daquilo que vai ser feito. Então, processo, pessoal, hoje, dentro das organizações, é algo real, né? Todos os departamentos e funções trabalham por processos. Se você não tem um processo para entender por onde começa, por onde passa e onde termina aquilo que você precisa fazer, talvez você comece pelo ponto errado, né? Talvez você não tenha aí uma capacidade de identificar prioridades. A gente já falou disso na sala, né? Eu preciso ter noção do que é prioridade no meu trabalho, né? Eu preciso saber todas as fases que o meu trabalho precisa passar, para quê? Para que eu não deixe nenhuma fase importante de lado, para que lá no final, aquilo que é necessário ser feito, realmente seja feito, né? Outra coisa, perspectiva do cliente, né? Melhores processos de trabalho conduzem a clientes mais satisfeitos. Então, quanto melhor eu faço o meu trabalho, quanto mais eu atendo, né, todas as qualificações necessárias para a função, quanto melhor eu realizo aquilo que precisa ser feito, melhor isso chega no cliente, né, e gerando uma satisfação no cliente acima daquilo que, de repente, ele até previa, né, aí criando uma efetividade, fazendo com que o cliente se fidelize, né, e traga novos clientes. Então, cliente satisfeito muito está relacionado ao jeito que a gente faz as coisas. Perspectiva financeira. Maior satisfação dos clientes leva a melhores resultados. É claro que resultados financeiros a gente está falando aqui, né? É claro que clientes mais satisfeitos, eles voltam a fazer novos negócios, trazem novos clientes e a saúde financeira da empresa fica muito mais sustentável, né? Fica muito mais efetiva. Então, uma coisa, você vê que é uma seta, né? Uma coisa, ela reflete na outra. Se eu tenho processos internos bem feitos, eu vou, por meio do trabalho das pessoas, né? Eu vou ter clientes satisfeitos, comprando mais, trazendo novos clientes, fazendo novos negócios, gerando uma receita positiva para o negócio, né? Gerando a fidelização e a permanência do cliente, fazendo com que nós tenhamos uma saúde financeira. Nós, quando eu digo empresa, né? E a outra perspectiva aqui, aprendizagem e crescimento, conhecimentos e habilidades dos empregados. Para quê? Para que possa realizar da melhor maneira possível os seus processos internos. Aqui a gente envolve essa perspectiva de aprendizagem e crescimento diretamente o setor de recursos humanos. O setor de recursos humanos hoje gera indicadores importantíssimos, né? Dentro dos setores hoje numa empresa, não é para ter funcionários ociosos e nem sobrecarregados. As pessoas precisam trabalhar numa carga horária de trabalho que atenda à necessidade da função, nem que ela fique sobrecarregada, nem que ela fique ociosa, e faça da melhor maneira possível, né? Então, conhecimentos e habilidades dos empregados são fundamentais para a inovação e melhorias,
né? Eu não consigo ter uma empresa funcionando profissionalmente, né? As pessoas nos seus setores realizando suas tarefas dentro dos processos, dentro do tempo estipulado, de acordo com aquilo tudo que foi planejado para o setor, para aquela função, para aquela pessoa, né? Então, tudo isso acaba uma coisa influenciando na outra, né? Uma perspectiva acaba empurrando a outra para ter sucesso. Se uma dessas perspectivas não tiver de acordo, ela acaba influenciando na próxima, né? Como que eu vou ter profissionais aqui realizando processos de forma bem feita, se eles não estão com conhecimentos e habilidades, né, as competências suficientes para realizar o trabalho? Como que o cliente vai ficar satisfeito se eu não faço as coisas de acordo com os processos definidos para a função e para aquilo que precisa ser realizado, né? Da mesma maneira, como é que eu vou ter saúde financeira na empresa se eu não consigo manter os meus clientes, se eu não consigo fazer novos clientes, se eu não consigo fazer novas vendas, né? Então, uma coisa é consequência da outra. Por isso que o Balanced Scorecard, ele diz o seguinte: não adianta olhar só para o financeiro é uma consequência de todas as outras coisas. Todas as outras coisas precisam ser observadas com a mesma importância do financeiro, né? Então, essa é a ideia central aí do BSC. Eu coloquei aqui um exemplo, né, de indicadores que podem ser... Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Fica à vontade. Ninguém tem nada? Não é nada novo que eu estou falando para vocês? Oi, gente. Ok. Tranquilo? Eu não tenho nada para perguntar, não. Tá tranquilo. Pelo menos vocês me digam o seguinte: vocês já haviam ouvido falar no Balanced Scorecard? Eu já tinha ouvido, a gente utiliza aqui onde eu trabalho também. Utiliza, né? Em que área? Da área de compliance. Ah, bacana, importante. Compliance, nossa, como que compliance dentro das organizações hoje criam indicadores, né, para gerar um pouco mais de confiabilidade, né, nas informações, nas ações, nos processos. Compliance se usa bastante, é bem importante. E cobra bastante as outras áreas também, né? Tudo acaba ali em compliance. Uhum. Hoje, uma empresa que tem essa preocupação com questões de regras internas, questão de normas, né, e tudo mais, ética, né, cada setor precisa ser muito acompanhado e muito observado nisso, né, cumprimento de questões também relacionadas à hierarquia, então, segurança da informação, alguns critérios relacionados a questões éticas dentro da empresa usam muito esses indicadores, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, para a gente analisar juntos sobre as quatro perspectivas versus um mapa estratégico, tá? Então, eu vou começar de baixo para cima, ok? Então, olha só, pessoal, indicador BSC de aprendizado e crescimento. O que a gente pode considerar aqui? Capacitação de colaboradores, capacitação dos administradores. Tanto colaboradores como administradores precisam estar alinhados com a estratégia da empresa, desde a hora da sua contratação a efetivamente o dia a dia nas suas funções, né? Então, ambos capacitados, cada um na sua linha aqui, consegue trazer bons resultados. Então, olha só, se o colaborador é capacitado, ele está preparado realmente para fazer o que ele foi contratado, vai haver otimização dos prazos de entrega.
Só um exemplo, tá? E por consequência, pelo fato de que o cliente está satisfeito em virtude da otimização do prazo de entrega, ou seja, as entregas estão sendo feitas rapidamente, naquilo que foi planejado, os clientes estão se sentindo motivados a fidelizar, a ficar na empresa, né? A se fidelizar. E, por consequência, eleva aí as receitas financeiras da organização. Então, se o funcionário ele é capacitado, ele tem capacidade de otimizar prazo de entrega, ele, por consequência, fideliza cliente e, por consequência, eleva a receita da empresa, né? Administradores capacitados, redução do índice de... Aqui no exemplo, suponhamos que a gente está falando de um restaurante, né? Então, redução do índice de pratos devolvidos, elevação da qualidade do serviço do restaurante, redução nos gastos. Então, aqui eu tanto consigo, por meio da boa capacitação das pessoas, criar processos melhores, elevar a satisfação do cliente, trazer receita e reduzir gastos. Muito simples o raciocínio, né? E aí, por meio do entendimento desse raciocínio, eu crio planos de ações, né? Eu consigo criar planos de ações para ir melhorando a cada dia cada um desses setores, cada um dos setores dentro da organização, por meio da análise desses indicadores, pessoal. Justamente fazendo uma simples comparação, não é tão simples assim, né? Mas quando você tem uma tecnologia que te auxilia, um sistema que gera esses relatórios para você, com confiança, né? Tem que ter uma confiança aí dos dados e das informações. Ele vai gerar para você informações importantíssimas na hora de criar soluções, né, de melhoria para dentro da empresa. O Balanced Scorecard ele está muito alinhado a essa questão a gente chama de Kaizen, né, que é a melhoria contínua, todos os dias fazer melhor, todo dia tentar errar menos, todo dia desperdiçar menos, todo dia fazer com que o cliente fique mais satisfeito com o trabalho da empresa, né? Então, o Balanced Scorecard está muito alinhado. Existe aí um painel, né, que são, em geral, estabelecidos. Aqui é um painelzinho da Gerdau, que eu trouxe para a gente ver junto. Eu não sei nem se vocês conseguem enxergar aí na telinha de vocês. Vocês estão conseguindo? Se vocês pegarem, estiverem no celular, vocês conseguem aumentar e diminuir a tela, tá? Puxando assim o centro do celular, você consegue aumentar um pouquinho para você poder visualizar. Só vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da visão da Gerdau em relação a esse assunto, tá? Então, olha só. Perspectiva financeira, relevância nos mercados. Qual a relevância, né? Esquece a Gerdau. Pensa na tua empresa, né? A empresa que você trabalha, o segmento que você está. Qual a relevância da tua empresa no segmento que ela atua, né? Eu posso dizer que uma empresa que eu trabalho tem uma relevância no mercado em que ela atua muito grande, extremamente relevante para o setor, para o segmento que ela está. Competitividade dos negócios, né? Até que ponto, né, os produtos, os serviços que você oferece na tua empresa são competitivos. Lembra lá daquela ferramenta que nós analisamos juntos, que são as 5 forças de Michael Porter, que a gente fala um pouquinho sobre a força que a tua empresa tem de impedir a entrada de novos competidores, né? Então, qual é a força competitiva dos negócios da tua empresa, né? Um player em todos os segmentos, garantir solidez financeira, né? Então, são indicadores criados aqui pela Gerdau para que ela possa acompanhar constantemente em termos de mercado, qual é a sua relevância, em termos de competitividade do negócio, qual é a sua força, né? Então, assim sucessivamente. Cada empresa cria suas metas e para que ela possa perseguir e fazer correções necessárias, cria também seus indicadores,
né, para fazer esse acompanhamento e alinhamento das ações que estão sendo realizadas por consequência dessas metas que são estabelecidas, tá? Pessoal, em relação ao Balanced Scorecard, o que eu precisava falar para vocês era realmente apresentar essas 4 perspectivas e plantar na mente aí, na cabecinha de vocês, essa visão de necessidade de ter um objetivo, saber para onde você quer ir e entender a necessidade de acompanhamento, né? O BSC nada mais é do que definição de onde queremos chegar e efetivamente todos os dias e dependendo do setor, a cada hora, entender se você está ou não está perto daquilo que é ideal para o seu resultado, né? E aí, Eduardo, deixa eu te perguntar, lá na tua empresa vocês não trabalham com definição de indicadores? Olha, boa noite. Na verdade, hoje eu trabalho na loja do meu pai e tenho agência. Então, eu trabalho com 2 coisas juntas, entendeu? É complicado. Eu tenho que defender realmente o mínimo na loja do meu pai para trabalhar. Hoje, especificamente hoje, ninguém está indo trabalhar. Só eu e minha esposa. Só a Juliana. Não tem home office? Não tem home office. É uma loja, entendeu? Então, eu tenho que trabalhar junto com a net, né, o WhatsApp, venda online e também presencialmente. Então o negócio está bem rápido, bem complicado. E a agência tem meta, você tem que fechar vaga, você tem que captar clientes, então o negócio está bem corrido. A meta nossa é pagar a conta. Mas tem aquele limite também. A gente está trabalhando muito. Então o negócio é bastante corrido. As nossas metas é realmente zerar o caixa. Deixar o caixa pelo menos no azul. Essa é a minha meta hoje. Mas hoje a gente está num cenário atípico, né? Nós estamos vivendo hoje uma situação, primeiro, inesperada. Bastante complicada. Mas a nossa meta, até antes de conseguir realmente, aliás, de apresentar esse tipo de problema que nós estamos passando, a nossa meta era de crescimento de 15% ano, né, para ver se realmente aumentava, porque a agência é nova, tem 3 anos. A empresa do meu pai, ela tem já 20 anos, então o crescimento de 15% não é tão agressivo. Já para a agência, com 3 anos de idade, é um pouco mais agressivo. Porque você precisa de captação, confiança de cliente, todas aquelas variáveis que a gente já conhece. Então, é um negócio mais agressivo, mas a gente está tentando levantar esse tipo de situação. É importante esse tipo de meta, né? Meta a gente até consegue, né? Mas se a gente não fizer um acompanhamento dessas metas, a gente não consegue fazer correções em tempo, né? A gente deixa o tempo passar para parar para olhar. Quando chega lá no final, não tem mais tempo para fazer correção. Esse é o grande sentido, né, de você ter uma implementação de um BSC na empresa, né? Para que você possa fazer análises contínuas, né, e correções em tempo, para que você não perca o prazo, né, determinado. Porque toda meta tem que ter um prazo, né? Mas imagina assim, quando a gente fala em meta, quando uma empresa não é familiar, a meta fica mais visível, você consegue manipular, consegue administrar isso de uma forma mais tranquila. Quando é uma empresa familiar, a meta ou aquelas variáveis que a gente já conhece. Eu venho do mercado, então eu sei como funciona. Trabalhei em várias empresas, né? E trabalhei inclusive em planejamento, então eu sei realmente onde está o gap, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Então eu já tenho uma visão já estratégica do negócio. Então sei onde pode melhorar e onde está tendo gap. Quando você passa isso para um superior que não é uma pessoa estranha, é uma pessoa da tua família,
o negócio fica mais difícil, porque a pessoa não a entende, não aceita. Entendeu? É um negócio mais difícil. Então, a gente consegue ver o problema. Até eu conseguir provar que aquilo realmente é um problema, o tempo já passou. É isso que a gente passa quando tem uma empresa familiar. Quando é uma empresa tranquila, sem envolvimento de família... É profissional, né? Exatamente. A gente chama de profissional. Exatamente. Quando é um negócio mais profissional, você consegue mostrar com relatório, fatos e dados de que aquilo realmente vai dar certo ou aquilo realmente vai dar errado. Você consegue informar. Eu, quando eu trabalhava na Panpharma, sei lá, ou no call center que eu trabalhava, com call center francês, eles trabalhavam com metas de 5%, só que 5% numa empresa gigantesca é muita coisa. E a gente trabalhava com fatos e dados, só que com histórico de 3 anos ou 5 anos. Você sabia o que ia acontecer em época sazonal, sabia o que ia acontecer, eu fazia balanço, eu fazia planejado, né? Exatamente, eu fazia medição, eu sabia quantas ligações, por exemplo, ia cair em tal dia. Eu conseguia fazer esse cálculo porque eu tinha um histórico de 3 a 5 anos. Então, sei uma média de... Isso se chama previsibilidade, né? Você consegue, por meio de método quantitativo, estatística, ter uma previsão das coisas, mas uma previsão, assim, bem próxima da realidade, né? Exato. Então, assim, a gente conseguia fazer um forecast bem assertivo. Agora, quando é uma empresa familiar, o negócio complica. Fica bem mais apertado. Mas a gente consegue manter aqueles 15%. E alguns pequenos indicadores, assim, aquilo que é indicador-chave, que é importante vocês estarem sempre de olho, para vocês estarem sempre conversando a respeito, né? Toda empresa precisa ter. Assim, as grandes empresas, né, elas têm ferramentas tecnológicas que dão esse suporte, né? Então, eles têm os ERPs, que envolve todos os departamentos, né, e eles alimentam esses sistemas, né, que geram as informações. Então, esse BSC jamais, ele hoje consegue ser implementado e fazer com que ele ocorra, né, de forma adequada, se não tiver uma plataforma que dê conta, né, que converse as áreas, e que gere para as pessoas da gestão uma análise por meio de relatório e gráficos, né, e esses painéis que a gente chama de dashboard, para que a gente olhe com facilidade, já entenda o que está acontecendo ali. Então, tem que ter um alinhamento da prática, né, da definição da estratégia, definição das metas e indicadores, mas com o uso de uma boa ferramenta de tecnologia que possa gerar tudo isso, possa gerenciar as informações e gerar os dados, né, para que a gente, na verdade, gerenciar os dados e gerar informação para que a gente possa analisar e chegar a conclusões importantes e que vão fazer com que a gente tome decisões de mudança de plano, mudança de estratégia, investimento, né, processos, pessoas. Eu só queria, assim, eu quero entender se para vocês ficou claro a função, né, do BSC dentro das organizações, o quanto que ele pode contribuir para a gente, né, no nosso dia a dia, no nosso crescimento em termos de atingimento de resultados e melhoria também, né, melhoria da gente como profissional, no sentido de melhorar nossas capacidades, né, e a gente também no sentido de entregar o resultado que a empresa precisa, aquele que a gente se comprometeu, né, em algum momento aí na vida, dentro da organização, a gente se compromete e meta dada é meta cumprida. Hoje não existe uma meta que não é necessária para a empresa, né, se ela foi formulada e passada, é porque ela é necessária. Por isso, então, esses gênios aí da administração, da gestão, estão o tempo todo criando, né, analisando e pensando em novas formas de fazer as coisas para que a gente dentro da empresa tenha condições de atingir os resultados que precisa.
Tranquilo, pessoal? Deu para entender a necessidade e a função, para que serve o BSC dentro da empresa? Para todos Sim. vocês? Ficou claro? Sim. Demais? Tem 11 pessoas na sala. Tranquilo. Sim. Legal para vocês? Importante, Tranquilo. viu, pessoal, vocês pegarem isso que a gente vê juntos aqui, levarem lá para a empresa e começarem a observar, olha, isso aqui a professora Jaqueline está falando, então isso aqui é um BSC. A gente tem muito dentro da empresa, essas coisas, a gente não sabe o nome, né? A gente vê pelos funcionários da gente que tem aula com a gente, quando a gente vai fazer uma exposição de uma aula dessa, aí o funcionário que é aluno vira e fala, professor, então é isso que a gente vê quando sai lá o resultado, a gente atingiu ou não atingiu a meta, é isso mesmo, é por aí que a gente vê premiações, né? A gente vê realocações, promoções, por meio da análise desses indicadores que a gente vai mudando as coisas de lugar dentro da organização e favorecendo pessoas, desenvolvendo pessoas, dando oportunidade, sempre por meio hoje, né, do uso dessas ferramentas de dados, né, de dados que geram para a gente informações extremamente importantes. Então, pessoal, da minha parte, em relação ao Balanced Scorecard, que eu queria falar para vocês era isso, né? Na próxima aula a gente vai ter uma aula um pouco mais extensa, porque a gente vai falar de várias ferramentas de gestão modernas que favorecem a tomada de decisão. A gente falou muito de mercado, né? Ferramentas que ajudam a gente a decisão de mercado na nossa aula passada. Na aula que vem, a gente vai falar de gestão mesmo, né? Dentro da empresa, ferramentas e técnicas aí atuais que ajudam na gestão das organizações, tá? Então, é importante que vocês estejam, falem para os colegas estarem também, para a gente trocar sobre esse assunto. Tudo bem? Tranquilo para vocês? Ferramentas de BI? Também, um pouquinho, né? A gente não vai aprofundar porque não é o foco da nossa disciplina, mas a gente vai passar alguma coisa assim, não tem como, né? Falar de gestão sem falar um pouquinho de inteligência. Tá? Big Data, essas coisas, né? Ok. Fechado. Ok, gente? Então, Só segunda... uma questão. Só tem uma pergunta. O material será disponibilizado quando? Tem alguma previsão? Na aula passada, se vocês entrarem na sala de aula da aula passada, eu já deixei uns slides lá. Deem uma olhadinha, porque já tem uns slides lá, tá? Eu já tenho um material em PDF bom, já quase pronto já para disponibilizar para vocês. Eu não disponibilizei ainda porque eu não finalizei. Mas na aula passada, se vocês entrarem lá naquela sala de aula do link da semana passada, vocês vão ver que lá eu já tenho um material, uns slides que eu já disponibilizei lá para vocês. Dá uma olhadinha lá. Só voltar lá na sala da semana passada. Aquele link, quando clica, abre direto na sala de reunião esperando conversa. Então, você pode entrar lá e você não consegue entrar na sala de conteúdo? Então, é nela mesmo, que tá lá, aula anterior, né? 6, se eu não me engano. Aí clica lá naquele link que tá lá e entra direto no Teams como se fosse uma reunião, não tem os slides. Pelo menos eu